Ele é digno. Glória a Deus. Nosso louvor, a nossa adoração. Deus da minha alma. Só Ele faz tudo isso por nós. Glória a Deus. É por isso que vale a pena adorar. E nós viemos aqui para adorar. Não há outro motivo porque nós nos reunimos aqui. Amém? Nesta palavra que lemos, Jesus rebate aqui a tradição dos judeus, diz o texto aqui, a tradição dos anciãos, ou dos antigos, né? Dos anciãos antigos. Isso aqui era uma das coisas com as quais Jesus se apegava para rebater, para tirar do coração daquelas pessoas. A tradição é uma coisa tão tremenda que todas as pessoas, toda a comunidade vive isso. E é uma coisa que atrapalha até a pessoa crer. Quantas pessoas, quando você vai evangelizar, elas dizem: não, eu vou morrer na tradição, a religião tradicional. Eu vou ficar na tradição. Isso aqui já acontecia lá, no ministério de Jesus. E Jesus era combatido por aqueles líderes que eram os fariseus e escribas, que faziam questão de observar esses detalhes, coisa que não estava de acordo com a tradição. O que o homem tem que viver é pela palavra. O crente, ele tem que se amoldar à palavra. Não é costume. Tradição é costume. Antigamente fazia assim, né? Antigamente fazia assim. Antigamente era assim. Vivia assim. Antigamente, o crente tinha que viver na palavra. E hoje tem que viver na palavra também. Hein? A tradição, ela pode até ser boa, quando ela não confronta com a palavra. Quando a tradição entra em choque com a palavra, ela tem que ser deixada de lado e ficar só na palavra. Aqui aconteceu um episódio, e os discípulos vinham caminhando com Jesus e sentiram fome, porque eles viviam andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, evangelizando, pregando a palavra, curando enfermos, fazendo a obra de Deus. E às vezes não tinham tempo nem para comer, se alimentar. Jesus disse isso uma vez a um cidadão, não é, que queria segui-lo. E quando passaram por uma seara de milhos, de espigas de milho, eles sentiram fome e começaram a comer ali alguns grãos de milho, acho que cru mesmo, claro, não é? Na hora da fome, né? E os fariseus e escribas observaram aquilo e relacionaram aquele procedimento com a tradição. Disseram: olha, eles não estão obedecendo a tradição, eles não estão seguindo a tradição, porque a tradição dizia que eles tinham que lavar as mãos antes de qualquer refeição. E por conta disso, eles muitas vezes eram tão severamente criticados, ou criticavam as pessoas severamente por isso, e isso aí acaba criando uma formalidade, se torna uma coisa formal. Tudo que é formalidade, Deus não aprova. É por isso que o nosso culto, a nossa adoração tem que ser uma coisa espontânea. Eu vou à igreja hoje, mas é o Espírito Santo que vai dirigir a minha adoração, porque é Ele que dirige a nossa adoração. É claro que nós meditamos na palavra. Eu quando preparei esses corinhos, falei: hoje à noite, domingo, eu quero cantar esses corinhos com a igreja, né? E eu acho que vai fazer bem, né, para a nossa alma.
porque é um momento de adoração. Tem os jovens cantam aqui os corinhos dos intervalos, mas nós precisamos de um momento para adorar com a igreja, com louvor, porque Deus requer isso da nossa adoração, do nosso culto. Esse momento, irmão, que é o louvor, nós estamos como numa oração de gratidão a Deus, adorando porque Ele é aquele que nos cura, Ele é o amigo que nos guia, Ele é o amigo que nos guarda, Glória a Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Isso nós estamos, durante o nosso louvor, a nossa adoração, declarando isso a Ele. E eu tenho certeza que Ele se agrada disso. Porque quando você vem adorar, você tem que fazer declaração àquele que você está adorando, que é o nosso Deus. Nós não estamos adorando ninguém aqui, nós estamos juntos na adoração, nós temos que declarar. E aí você é dirigido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem dirige a nossa adoração. Quando você dá um glória a Deus, irmão, é porque o Espírito Santo te impulsiona isso. Aleluia! E um glória a Deus mecânico também não vai adiantar nada. Por isso que eu não sou um pregador que fica dizendo, irmão, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ué, isso aí é mecânico. E às vezes a pregação, há momentos da pregação, que não é para dar glória, é para ouvir o que está sendo pregado. Agora se eu fico aí, dá glória a Deus, dá glória a Deus, não vira um papagaio e começa a falar disparado aí e atrapalha os outros, que às vezes o irmão está do lado quer ouvir a mensagem. Tinha um irmão que numa igreja ele ficava o tempo todo, ninguém gostava de sentar perto dele. Por quê? Ele ficava fazendo um barulho tremendo que prejudicava a audição da palavra. E a palavra, já diz o sábio Salomão, que precisa ser ouvida em silêncio. Claro que há um momento de você externar aquela glorificação, e é o Espírito Santo que te impulsiona isso, para você glorificar aquele de quem a palavra está falando. Porque nós estamos aqui para isso. Amém? Então nós preparamos esse louvor porque faz parte do nosso culto. E quando Deus fizer sentir, nós vamos cantar de novo. Não é? Eu preciso... Uma vez alguém foi usado pelo Espírito Santo para me falar. Pastor, precisa cantar mais. E a gente fica nessa de não sei cantar, de sou desafinado, não sei o quê. Mas a gente canta junto com a igreja e vai. Amém? E se tiver uns instrumentos até ajuda mais, né? Vamos ver, depois a gente vai entrosando esse negócio aí, viu? Vai entrosando para melhorar cada dia mais. Sempre melhorando, diz um outro corinho, né? Que nós devemos sempre melhorar, em tudo, principalmente a nossa adoração. Então, voltando aqui ao nosso texto, os judeus vieram, esses fariseus e escribas, que eram os responsáveis pela religião, entre aspas, não é? Do povo, eles vieram de Jerusalém a encontrar-se Jesus nessa cidade onde ele se encontrava, para questionar Jesus, para pressionar Jesus. E indagaram dele o seguinte, quer dizer, fizeram pergunta capciosa, né? Por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí, irmãos, é interessante que tem coisa que... Tinha coisa que aconteceu no ministério de Jesus, e ele... Claro que ele não ia cair em nenhuma esparrela, né? Porque Leão disse, a gente pode até cair, porque a pessoa vem capciosamente e às vezes faz uma pergunta de chofre assim, você não tem a resposta na hora. E às vezes fica meio embatucado, né? Não sabe o que dizer, mas Jesus não ia ser apanhado nunca nisso. Uma, porque ele sabia muito bem, até que o sujeito estava pensando. E ele sabia o que aqueles homens iam perguntar. Mas é interessante que ele, às vezes, certas perguntas, ele não respondia, ele respondia com outra pergunta. Não é? E aí deixa um pouco mais difícil. Não é? Como outra ocasião que alguém perguntou sobre o negócio do divórcio. Ele fez outra pergunta e aí deixou todo mundo atrapalhado. Aqui Jesus pergunta para eles, respondendo aquela pergunta, e diz, veja bem, Jesus dá
dá uma resposta que é uma pergunta e ao mesmo tempo amarra o sujeito ali. Por que vocês, Jesus pergunta, por que o Senhor não ensina os seus discípulos que eles devem obedecer à tradição e lavar as mãos antes de comer? Ele diz, por que vocês não obedecem à palavra de Deus, à lei, antes da tradição? E aí ele vai argumentar, né? Aí ele vai argumentar o porquê. Eles não imaginavam que Jesus ia fazer uma pergunta daquela natureza, né? Por que vocês não obedecem à lei, à palavra que é escrita, em prol da tradição de vocês e geram um conflito com a lei? E aí argumenta ele dizendo, porque vocês dizem que se uma pessoa tem, a pessoa tem obrigação, toda pessoa tem obrigação porque está na lei, e o filho deve honrar o pai, não é isso? Quinto mandamento, não é? E é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. É o único mandamento com promessa. Mas os judeus, com aquele jeitinho, não é só o brasileiro que tem jeitinho, né? Os judeus também tinham, davam um jeitinho na coisa. Sabe que a lei, irmãos, era tão severa, e eles elaboraram essa tal de tradição para contornar a lei. E criaram uma série de artigos que eram uma tradição, não era da lei, mas tudo relacionado à lei para contornar a rigorosidade da lei. E muitas vezes, com esse procedimento que eles faziam, eles conseguiam anular a palavra. Só há uma coisa que anula a palavra, que a palavra de Deus é poder. Já diz o salmista que a palavra de Deus é tão poderosa que ela arrebenta até as pedras, não é? Ela faz muita coisa. A palavra de Deus é poderosa. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Só que essa tradição é tão amaldiçoada que ela consegue, se a pessoa ficar amarrada a ela, se a pessoa se ater a ela, a pessoa consegue anular o efeito da palavra. Quer dizer, torna nula a palavra. A palavra não consegue produzir o efeito. E é o que Jesus estava falando para eles. Por que vocês conseguiram criar esta argumentação da tradição de vocês com relação aos filhos? Então o filho tem a obrigação de cuidar dos pais. E principalmente quando chega a idade, aí o filho precisava, aliás, o pai precisava de ter o apoio financeiro do filho, não é? E o filho tinha recurso, mas eles criaram ali uma argumentação que dizia o seguinte: se o filho quisesse escapar dessa obrigação, ele chamava, é um termozinho estranho, né, para a gente, que é o chamado corban, né? Então esse termo, que era uma transliteração da palavra hebraica, que significava uma doação ou uma dádiva, né? E essa palavra se referia a algo dedicado a Deus ou algo inviolável. Então o pai, por exemplo, dizia: ó, meu filho, eu preciso que você me ajude aqui, que eu tenho uma necessidade financeira e tal. Aí ele dizia: pai, mas é o seguinte, esse dinheiro que eu tenho reservado aqui é para um voto, é corban. Ele dizia: é corban, é um voto com o tempo. Aí ninguém poderia obrigar o filho a socorrer o pai com aquele valor, e o filho não poderia ser punido. Então com isso eles anulavam a lei, que a lei dizia: honra o teu pai e a tua mãe. Honrar é atender, é cuidar, que é um mandamento com promessa. Então
Eles anularam a palavra, simplesmente. Jesus disse: por que vocês conseguem fazer isso? Explica isso que eu vou responder. Houve explicação? Claro que não, que eles não conseguiriam explicar, porque foi uma criação ao longo do tempo, que a tradição é algo que vem sendo perpetuado ao tempo e vai passando. E muitas vezes não tem nem explicação, a pessoa não consegue explicar aquilo. Por que faz isso? Não sei. É porque veio passando. Tradição é isso. A palavra de Deus é o que Deus deixou escrito aqui para todos, para nós observarmos. Não é que vem passando de boca em boca ao longo do tempo. Ela está aqui. A palavra de Deus existe desde os primórdios da natureza, da criação do ser humano, que foi sendo formada a palavra, e ela ficou aqui para nossa observação, para nós nos orientarmos por ela. E feliz a pessoa que se deixa conduzir pela palavra, que medita nela, que pauta a sua vida pela palavra. Ela é feliz, como diz a própria Bíblia, não é? Então, essa palavra corban é uma coisa que ainda persiste aí, não com esse nome, né? Mas existe até no nosso país, na nossa sociedade aqui, na nossa lei. Precisa ter sempre alguém com capacidade para entrar com recurso, porque tem muitos filhos que não querem cuidar dos pais, não é? Chega da idade, e a obrigação está lá na lei. O filho é obrigado a cuidar do pai. Se o pai não tiver alimento, ele é obrigado a prover o alimento. Mas ele sempre dá um jeito para não prover. Quantos que preferem até botar os pais num asilo para não ter compromisso nenhum? Aí está desonrando o pai ou a mãe. Está fugindo da palavra de Deus e fugindo do mandamento, atraindo sobre si maldição. Porque a Bíblia diz que quem honrar o pai e a mãe será abençoado. Amém, irmãos? Isso vale para os crentes também, que muito crente tem a Bíblia na mão e não obedece, né? E vive desonrando seus pais. Porque o desonrar, irmão, não é só questão financeira em todo sentido, não é? Responder mal ao pai, responder mal à mãe, peça perdão, se humilhe, porque isso é desobediência. E toda desobediência tem uma punição, porque é a palavra de Deus que determina isso, não é? Então, isso também ocorre ainda hoje, não só lá na sociedade hebraica, mas em toda a sociedade, em todo o mundo, está o corban ainda tendo o efeito de invalidar a palavra. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a ficar na palavra e não na tradição. Deixa a tradição para lá, irmão. Obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus é maior do que a tradição. Aqueles homens preferiram ficar na tradição. Eles preferiram. Jesus, para eles não tem valor. A palavra de Jesus também não tem valor. Por que Jesus não frisou os seus discípulos a lavar as mãos? Porque não é coisa tão necessária. Depois ele vai justificar o que contamina o homem, porque eles criam assim. Os judeus, nessa tradição deles aí, irmãos, quando eles chegavam em casa chegavam do trabalho, da roça, da onde fosse, do comércio, para alimentar, eles tinham um ritual de lavar as mãos muitas vezes, antes de comer, antes de se assentar à mesa, não é? Aliás, eles tinham um ritual de lavar tudo, lavavam os copos, lavavam os vasos, né? E muitas vezes era uma coisa exagerada. Igual tem pessoa que lava a mão muitas vezes no dia, né? Aí passa a ser uma obsessão, né? Toda hora vai lá lavar a mão, não precisa nem lavar a mão, vai lavar a mão. Pega uma obsessão. Eles tinham essa obsessão. O que Jesus reprovava, dizia, não é necessário, porque vocês têm medo de quê? De contaminação? É isso? E tem pessoas que fazem isso com medo de contaminação. Também que vira um problema, né, psicológico. A pessoa tem medo. Tem gente que usa luva até, né, porque tem medo da contaminação. E quando ouve alguma coisa, olha, a mão está cheia de bactéria. Aí é que
Ele fica apavorado, não é? Aí Jesus disse: não há necessidade disso, desse pavor não, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque vem do coração. Esse é o problema que traz contaminação aos homens. Então o que você tem que tomar cuidado é com a boca. Aquilo que está saindo da sua boca, que veio do coração. Por quê? Diz ele, num outro contexto, que do coração saem os homicídios, adultérios, maledicência, tudo quanto é coisa ruim. Isto se o coração tiver cheio dele. Amém? O coração do crente não está cheio dessas coisas, tá, irmão? O coração do crente está cheio de outras coisas boas. O coração do crente Jesus chamou de bom tesouro. Está cheio de coisas boas no teu coração. Por isso, quando você abre a boca, sai o louvor, a adoração, não é? Isso é coisa boa que está no seu coração. O coração do homem mau, daqueles homens que tinha a perversidade no coração, é que Jesus se referiu ali. O coração de vocês sai o adultério, sai a malícia, sai o homicídio, tudo que não presta. Então vocês têm que se guardar da boca, que está saindo da sua boca, não é? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nosso coração está cheio de quê, irmãos? Nós cantamos agora há pouco, está cheio de paz, de graça de Deus, do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos motivo para abrir a nossa boca e não contaminar, mas purificar outras vidas. Quando você fala coisas boas, você está trazendo purificação para outras vidas. Assim como uma pessoa que tem o coração cheio de imundícia, não é? Quando profere essas coisas ruins, traz maldição sobre aqueles que estão ouvindo, não é? Porque quem é que gosta de ouvir essas coisas ruins? Só quem já está na maldição. Mas a gente não se sente bem. O cristão não se sente bem perto de uma pessoa que fica só falando coisas indevidas, não é? Sente mal. Muitas vezes o cristão no seu trabalho, no seu ambiente, onde está obrigado a permanecer ali, e as pessoas inconvidentes, com aquele linguajar profano, faz a gente sentir mal, não é? A gente tem que clamar o sangue de Jesus, porque o diabo fica usando a pessoa ali para ficar falando coisas indevidas, ficar até provocando o crente, que sabe que é crente, não é? Porque você não sente bem, o coração dessa pessoa está cheio de coisas ruins. Mas o coração do crente é diferente, irmão. O coração do crente é aquele coração que já foi purificado. Quando aceitou Jesus, entrou nesse coração a graça de Deus, a graça purificadora. Ela vai limpando toda, não sai de uma hora para outra não, viu? Quando a pessoa é salva, irmãos, mas ela vai sendo purificada aos poucos. É por isso que nós vamos sempre melhorando, não é? O crente tem que estar sempre melhorando. Ele vem participar dos cultos para quê? Para melhorar a sua vida. Melhorou um pouco hoje, amanhã ele volta, porque amanhã tem mais para melhorar, não é? E cada dia ele vai aprendendo melhor ou mais como melhorar a sua vida. Vai aprendendo pela palavra de Deus, pelas ministrações da palavra, ele vai melhorando a sua conduta como cristão. É assim que é a nossa jornada, que é a nossa vida. Então aquela contaminação que havia no princípio do crente, quando aceitou Jesus, vai limpando. Você já percebeu uma coisa? O crente, quando chega, uma pessoa incrédula, quando chega para a igreja, que ele se converte, ele tem um aspecto, né? O aspecto dele é diferente, né? Quando Jesus vai limpando, ele vai melhorando o aspecto. Porque a Bíblia diz que o coração alegre, o coração limpo, aformoseia o rosto, não é? Deixa o rosto formoso. Então, tudo que está no coração transparece no rosto. Coração impuro também transparece no rosto.
Irmão, a pessoa quando sai da presença de Deus, de imediato você já vê o semblante dele mudado. Não é isso? A gente nota a pessoa. Nossa, como a pessoa está diferente. Por quê, irmão? O coração já começou a ficar impuro de novo. Então, guarda de tudo, diz a palavra, que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o teu coração é fonte de vida ou de morte. Que Jesus falou ali. Cuidado, porque dele pode proceder a vida, mas pode proceder a morte também. Depende de você. Você que decide como vai ser o teu coração. Eu quero meu coração bom, eu quero o meu coração como um bom tesouro, vai ser um bom tesouro. Mas a pessoa que não tem esse domínio, quem vai dominar o seu coração, nós sabemos quem é. Aí vai se tornar um coração mau, coração perverso. Que Deus nos guarde, mediante a sua palavra. Que Deus nos guarde pela graça de Deus, para ter um coração sempre bom. Aliás, Hebreus fala sobre isso. No capítulo 4 de Hebreus, fala que você tenha sempre um coração puro, um coração perfeito, né? Guardado. Que não haja um coração endurecido, um coração infiel. E aí o autor dos Hebreus diz, para se apartar do Deus vivo. Quando o coração do homem se torna infiel, ele se aparta do Deus vivo. E isso não vai ser bom para ele, evidentemente. Como nós temos tantos exemplos, até na Bíblia, pessoas que se apartaram de Deus, e aí o coração ficou impuro. Deus nos guarde. Então, de onde procede a contaminação do homem? Da boca? Nem tanto da boca, vem do coração. Mas ela transparece da boca, pelo que sai da boca. Quando a pessoa fala, você conhece até um crente que está santificado pelo abrir da boca. Não é isso? Quando você conhece um crente também que não está com a vida santificada, não abrir da boca. É ou não é, irmãos? Essa é a verdade. O crente cuja vida não está meio santificada, ele é capaz até de falar palavrão. É? Sim ou não? Claro que é, irmão. Na hora do nervoso, na hora do pega mesmo, como diz aí, né? Mas aquele que diz, olha, eu sou crente, mas se pisar no meu carro, viu, hein? Eu vou pedir uma licença para Jesus, aí. Então, eu sou crente, mas o meu braço não é, não. Então, está precisando se converter. E numa hora dessa, irmãos, uma hora dessa é perigoso. Então, a santificação também vem do coração. Tudo procede do coração. Coisa boa ou coisa ruim. Mas o crente está na casa de Deus, não é? Aliás, está plantado na casa de Deus. Já vou falar sobre esse aspecto. Está plantado para melhorar a sua vida, para ser uma boa plantação do Senhor. Não é isso? Para glorificar o nome de Jesus, dando frutos, e frutos com abundância. Amém? Então, os fariseus e os escribas reagiram contra aquela palavra de Jesus. E foi interessante que às vezes os discípulos, eles tomavam uma posição meio estranha, não é? Porque os discípulos foram os primeiros a ouvir algumas murmurações dos fariseus e escribas, e eles acabaram por ficar preocupados com aquilo. E eles foram dizer a Jesus, olha, mestre, esse negócio que o senhor falou aí está meio estranho, porque os fariseus e os escribas estão escandalizados. Olha o termo que eles usaram. Eles estão escandalizados. Olha, irmãos,
Para a pessoa se escandalizar em Jesus, uma vez ele falou sobre isso. Falou: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Mas para a pessoa se escandalizar em Jesus, é porque ele está totalmente fora da palavra de Deus. E apesar de serem religiosos como eram, mas eles não estavam na palavra. E os discípulos, preocupados talvez com número, talvez com quantidade, não é? Como outra ocasião, eles ficaram muito preocupados, porque o discurso de Jesus começou a esvaziar a audiência. Não é? A congregação ficou vazia. Aí até pode, né? Precisa tomar cuidado também, né? Mas os discípulos preocupados disseram: Senhor, está indo todo mundo embora. Não é? E Jesus respondeu na bucha. Quando Jesus tinha que responder, ele respondia na bucha também. Né? Quereis vocês ir também? Querem vocês ir? Porque eles acordaram na hora. Não, Senhor. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Você já provou que Jesus tem a palavra da vida eterna? Para onde você vai? Não é? Fica com ele, porque ainda que ele está falando a palavra dura, mas é para a tua vida, é para a tua salvação. Eles entenderam assim. Ainda que aqueles outros foram embora, eles ficaram em paz, porque importa que Jesus está falando para a tua vida, para a tua saúde. Coma que ainda que esteja amargo, mas é para a saúde. Amém? E eles preocupados com os fariseus e saduceus, aliás, escribas, né, que estavam se escandalizando. Ora, quem quiser se escandalizar comigo porque estou pregando a palavra, paciência, não é? Porque aqui a minha obrigação é pregar a palavra, e pregar a palavra com verdade. Agora, se quiser se escandalizar por isso, paciência, mas eu não vou deixar de pregar a palavra. E Jesus também não ia deixar de falar a palavra, porque fariseu e escriba estavam se escandalizando. Tá bem? Pode escandalizar quanto quiser, não vou deixar de pregar. Mas sabe a resposta que Jesus deu? Versículo 13. Lê para mim o versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A versão NVI, se alguém tiver a versão NVI aí, ela acrescenta uma palavra, uma frase mais severa. Ela diz: será arrancada desde as raízes. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou. No Salmo há um versículo que diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Quem é que estão plantados na casa do Senhor aqui? Diga amém. Amém. Então você é planta plantada pelo Pai Celestial. Agora, se Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, é porque existe um outro que planta. Agora você vai lá para o contexto lá de Mateus 13, 25. Eu tenho ele escrito aqui. Diz o texto: mas aí o contexto todo está falando da parábola do trigo e do joio. É o contexto aí. Versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, do Senhor da seara, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o Pai Celestial planta na sua casa. E Jesus garantiu isso. Mas há um outro que também planta, que chama-se o quê? Qual planta que ele planta?
Hein? Joio. Qual é a planta que Deus planta? É o trigo. Eu quero crer que aqui só tem trigo. Amém? Quero louvar a Deus por isso. Nós não temos nada com o outro. Nós estamos aqui até agora é porque Deus tem nos sustentado. Ele nos plantou e Ele vai nos sustentar até o fim, e produzindo frutos, e muito fruto. Agora, no meio da seara tem a outra planta. E Jesus estava se referindo àqueles homens como plantas que Deus não havia plantado, que eram os fariseus e escribas. E esses homens eram visceralmente contra o Evangelho. Como pode uma pessoa estar na igreja e ser contra o Evangelho? Uma pessoa estar na igreja e ser contra a palavra de Deus, não aceitar e ainda criticar a palavra, pois aqueles homens estavam assim. E toda vez que eles se dirigiam a Jesus, era para criticar, e às vezes severamente, tanto que Jesus tinha vezes que se aborrecia com eles, de tal maneira que os chamava de raça de víboras, de sepulcro e tantas outras coisas ruins. João Batista chamou de raça de víboras, foi? Porque já conhecia aquela casta de gente. E a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. A pessoa que não quer obedecer a palavra, que não quer sujeitar-se à palavra, que é espírito contrário, mesmo como eram aqueles homens, só tem uma definição: é planta plantada pelo outro. E o pior é que essa planta fica junto, muitas vezes do lado do trigo, né? Aí quando Jesus diz aí nessa parábola, que aí os servos disseram: vamos lá, Senhor, então vamos arrancar tudo quanto é joio. Porque no dia que descobriram que o joio começou a florescer, vamos arrancar tudo quanto é joio. Ele disse: não, não pode. Esse joio é tão terrível que as raízes dele profundam mais e entrelaçam com a raiz do trigo. Já pensou? E quando você arrancar o joio, vai arrancar o trigo também, vai matar o trigo. Então deixa crescer junto. Vai chegar um dia que meu Pai Celestial, diz aqui a Bíblia, vai arrancar. E aí por isso que ele diz lá: arrancar desde as raízes. É a NVI. Achei interessante a versão da NVI, né? Deve ter buscado na origem lá do grego, né? Vai arrancar desde as raízes, mas não vai afetar o trigo, porque o trigo já terá sido arrancado e levado, porque se dará na consumação do século. Então vai crescendo junto, deixa crescer aí. Só que nós pregamos um dia desse que Deus conhece os seus. Ele conhece quem é trigo. Ele sabe que você é trigo. Ele te conhece desde as raízes, irmão. E sabe também e conhece quem é o joio. Aí a oportunidade, se algum joio quiser se transformar em trigo, também tem a possibilidade. Aqueles homens lá tinham a oportunidade. E alguns deles até se transformaram, se converteram, não é? ao Evangelho, creram em Jesus. Mas é difícil, porque é coisa enraizada no coração. Tem que se desfazer primeiro da tradição, aquele negócio de religião do meu pai, da doutrina do meu pai. Não, a doutrina aqui é de Deus. Até Jesus pregava a doutrina do Pai, não é? Ele dizia: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. A minha doutrina é boa. Se vocês observarem, observe bem que a minha doutrina é boa, porque foi do meu Pai. Eu ouvi dele e trouxe para vocês. Não sou eu que estou inventando essa doutrina. A doutrina é boa, porque se Deus só dá coisa boa. Ele deu o melhor para nós. Ele deu o seu filho, que é coisa melhor. Não é? E a doutrina dele, a palavra dele é boa, mas essas pessoas não queriam aceitar em hipótese alguma, e por isso resistiam.
mas porque elas foram plantadas ali. Só que se abrir o espaço, abrir o coração para Deus, Deus vai operar essa transformação. Que Deus nos guarde, Deus nos ajude a melhorar cada dia mais e abrir mais o nosso coração para a palavra de Deus. Quanto mais nós permitirmos que a palavra opere em nossa vida, a nossa vida vai melhorar com Deus. Amém, irmão?